Olá, queridos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. E hoje, de forma muito especial, quero compartilhar uma carga que tem vindo ao meu coração, que trata daquilo que pode nos impedir de ouvir a Deus. Nós estamos vivendo tempos de muita inquietude, muitas situações que têm nos tirado a paz, que têm nos trazido angústias, que têm nos deixado agitados, nosso coração inquieto. E eu queria, assim, que a gente pensasse junto, que a gente refletisse junto a respeito de algumas coisas que impedem a gente de ouvir a Deus. A primeira coisa que eu queria pensar aqui com vocês é que o pecado nos impede de ouvir a Deus. E o profeta Isaías, ele, de uma forma muito objetiva, com muita direção, inspirado por Deus, ele diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não há possibilidade alguma, meu amado irmão, de que o homem que vive no pecado, que o homem que insistentemente anda em pecado, possa ouvir a Deus. O homem que vive em pecado vive completamente fora daquilo para o que Deus o criou. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Ele faz um rompimento, ele produz um rompimento entre o homem e Deus. E isso vem desde lá de Adão. Quando Adão resolveu se rebelar, resolveu se tornar independente de Deus e fazer a sua própria vontade. E as consequências se arrastam até hoje. No final das contas, Deus impôs ao homem uma série de restrições, inclusive a restrição de que aquele que peca não pode lhe ouvir. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Paulo, lá em Romanos 3:23, o apóstolo fala: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que nos impede de ouvir a Deus é o pecado. A segunda coisa que nos impede de ouvir a Deus, amados, e eu gostaria de chamar a atenção para todos vocês, é que essa situação, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, né? Isso pode tornar essa situação ainda mais notória, mais clara, ressaltar ainda mais essa postura de uma pessoa que procura se isolar. Então, a segunda coisa que eu queria dizer que impede o homem, impede a você, impede a mim de ouvir a Deus, é o isolamento. E em Provérbios 18:1, com muita sabedoria, Salomão fala a respeito disso. Ele diz: o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolamento nada mais é, amados, do que uma consequência do próprio pecado. Aquele que vive em pecado, ele tem uma tendência natural de se isolar, de se afastar do corpo de Cristo. Ele passa a andar sozinho, porque ele não quer nem ouvir a Deus, nem quer ouvir ao seu irmão, aqueles a quem ele está conjuntado. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque Deus fala para a sua igreja através de algumas formas. Primeiro, ele fala através da palavra dele. Lá em Salmo 119:105, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus nos norteia, nos ilumina o caminho, nos ajuda a perseverar e a andar nessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Lembram disso? A segunda coisa
que de segunda maneira de como Deus fala para a sua igreja é através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E em João 16:13 diz que é o Espírito de verdade que nos guiará a toda a verdade. E a terceira forma com que Deus fala para a sua igreja é através da sua própria igreja. Em Efésios 4:15 e 16 diz: o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Sem que haja essa participação desse tripé na vida de um discípulo, na vida de alguém, esse alguém não pode ouvir a Deus. Não há manifestação da presença de Deus na vida do homem solitário. Isso é importante a gente entender. E a terceira coisa que pode nos impedir de ouvir a Deus são os cuidados desse mundo. Quando nós nos angustiamos, quando nós nos agitamos demais, nos preocupando exacerbadamente com os cuidados que essa vida nos impõe, nossas vidas ficam muito confusas, nossas mentes ficam muito confusas e ficamos impedidos de ouvir a Deus, ouvir com clareza a Deus, ouvir o que Deus quer falar para nós. Mateus 13:22, Jesus fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus chama a atenção, amados, para duas coisas: os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas. E Jesus sabia exatamente o dano que se poderia produzir no coração do homem, caso ele tirasse os seus olhos do Senhor. Em Mateus 6, Jesus ainda chama mais uma vez a atenção, Mateus 6:25, e ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E Jesus continua dizendo lá em Mateus 6, de 31 a 34, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Meus amados, precisamos ter isso muito claro em nosso coração e em nossa mente. Precisamos entender a necessidade de pôr nossos olhos completamente em Jesus. Não olho circunstâncias, não me guio por vistas. Não é verdade? Em 1 João 2, 15 e 16, o apóstolo João também fala: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que a gente pode pensar a respeito dessas três coisas? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne são os anseios, são os desejos pelos prazeres carnais, desejos exagerados, aspiração pela satisfação sexual, que nos acaba levando à impureza, que nos leva a pecar. Concupiscência dos olhos é o desejo de possuir aquilo que vemos, ou para ter as coisas que têm apelo visual. Nós não conseguimos ver nada que queremos, que desejamos. Não sabemos estar contente com aquilo que temos. É a cobiça de dinheiro, de bens, de outras coisas materiais. Coisas que acabam ocupando um espaço muito maior do que Deus em nossas vidas. E a soberba da vida? O que é a soberba da vida? A soberba da vida é a altivez. É a qualidade daquele que é arrogante, presunçoso, prepotente,
intolerante, que tem um comportamento orgulhoso, que expressa arrogância. Paulo fala que nós não devemos de pensar de nós mesmos além do que convém, mas que cada um pense de si mesmo com moderação. Meus amados, todas essas três coisas nos impedem de ouvir a Deus. Primeira coisa é o pecado. A segunda coisa, o isolamento, o andar só. A terceira coisa, os cuidados desse mundo. Mas eu queria também fazer um contraponto aqui com vocês. O que é que nos permite enxergar a Deus, ouvir a Deus, entender a Deus? E eu queria ir com vocês para o texto de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto, o Senhor nos dá uma direção clara para restabelecer a comunhão outrora perdida. As recomendações dadas pelo Senhor ao seu povo foi, primeiro, de humilhação. Nós podemos encontrar na palavra uma série de textos que falam a respeito da humilhação. E o que é que essa humilhação produz no coração do nosso bondoso Pai? Em Mateus 5,3, Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é humildade? A gente às vezes pensa, lê muito esse texto, mas não se atina do que vem a ser a humildade. Humildade é completa ausência de orgulho pessoal, completa ausência de segurança própria, de autodependência, a consciência de que nada representamos diante de Deus e a plena consciência da nossa própria nulidade diante do Pai. O humilde de espírito, amados, é aquele que vai diante de Deus sem direito, é aquele que vai diante de Deus sem arrogância, sem argumentos, sem defesa, sem justificativas. Salmo 34:2, Davi diz também: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Depois do Salmo 34:6, Davi fala: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Depois no Salmo 51:17, ele fala: sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Segunda coisa que nos possibilita ouvir a Deus: oração e busca. A vida de oração, amados, e comunhão com o Pai é uma coisa imprescindível para que nós possamos adestrar nossos ouvidos a escutar nosso Deus. Quanto mais nos relacionamos com o Senhor, tanto mais nos pareceremos com Ele. E como dois amigos que são tão próximos um do outro, nós vamos acabar adquirindo características de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós vamos entender quando as coisas se depararem diante de nós e nós estivermos naturalmente optando pelas coisas do Senhor. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. E Paulo fala: considerai-vos, pois, mortos ao pecado e vivos para Deus. Em Jeremias 29:12-14, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor, ele vai se deixar encontrar por cada um de nós, quando nós formos com humilhação, com oração, com busca aos pés do Senhor. E a terceira coisa que nos ajuda e que nos possibilita ouvir a Deus é o arrependimento. Deus não se relaciona com pessoas obstinadas. O arrependimento implica em mudanças de atitudes em nossa vida, uma mudança de postura, uma postura proativa com Deus.
E o arrependimento, amados, depende muito mais de nós do que depende de Deus. Não depende dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Enviou seu filho e ele foi obediente até a morte de cruz e morreu por nós. Mas para que nós tenhamos o benefício do sacrifício de Cristo, primeiro a gente tem que se arrepender. Para depois ser enxertado em Cristo e recebermos o dom do Espírito Santo. Mas o arrependimento, ele está na porta. Isaías 59 diz, assim, Isaías 59, 2, o profeta Isaías fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A restauração da comunhão com Deus passa obrigatoriamente pelo arrependimento, pela mudança de mente, pela mudança de atitude. O Senhor deseja ver em cada um de nós a sinceridade e a inteireza de coração para que se manifeste a nós, para que se deixe achar por nós, para que ouça nosso clamor e, sobretudo, para que nós possamos ouvi-lo. Que Ele nos ajude e nos conduza em nossa caminhada rumo ao alvo da soberana vocação, lembrando que estamos em uma caminhada em que necessitamos dia a dia de buscarmos a Deus, de seguir a Jesus, de seguir ao que Ele nos determina e ao que Ele nos orienta, para que possamos falar como Paulo em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza e que a alegria do Espírito Santo inunde nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.